Agricultores do interior da Bahia estão buscando alternativas para se proteger das invasões do MST. O repórter André Muzel tem mais detalhes. A origem do movimento de resistência ao MST foi na cidade de Santa Luzia, onde um pequeno grupo de fazendeiros conseguiu impedir a invasão dos sem terra. Desde então, o movimento cresceu e associações e sindicatos rurais têm servido de base para reuniões. Na versão mais atualizada, são 800 fazendeiros listados em 130 dos 417 municípios baianos. E as principais cidades são Itabuna, Itapetinga, Eunápolis e Santo Antônio de Jesus. O assessor jurídico Carlos Bahia explica juridicamente como o produtor pode se defender das invasões. A defesa dos produtores passa por 3 linhas específicas. A primeira defesa pessoal, que é autorizada pelo Código Civil. O produtor tem o dever e o direito de se defender sem extrapolar para a violência, mas de preservar sua posse e sua propriedade. Tem na polícia uma segunda instância, porque cabe à polícia do Estado evitar a prática de qualquer crime, invasão de terra é crime, e tem a confiança no Poder Judiciário de que, uma vez instalada uma invasão na propriedade privada, que o Poder Judiciário continuará agindo como tem feito até aqui do nosso estado. Mais de 300 agricultores e pecuaristas se reúnem na cidade de Feira de Santana para discutir a ameaça do Abril Vermelho. O MST, o Movimento dos Sem Terra, divulgou em suas redes sociais que fará uma série de invasões em toda a Bahia. O agricultor Marcos Moscoso conta que, se as invasões continuarem, poderá haver um aumento nos valores dos alimentos. O pessoal ligado ao agronegócio, nós discordamos total da questão da invasão, não da reforma agrária, e nós vamos estar cada dia mais unidos, e cada dia um número maior. Se eles vierem com 1.000, nós vamos com 5.000, e cabe apenas ao governo tentar apaziguar o campo, porque se não apaziguar o campo, o que é que vai trazer? Essa insegurança jurídica que tem no campo, isso vai trazer com que os alimentos subam de preço. A Liege Bahia, proprietária rural, acredita que, com a união dos agricultores, podem atravessar o mês de abril em paz. Esse encontro é um marco histórico, porque é o início de toda uma união dos pecuaristas, do agronegócio, e na região de Feira de Santana, que é uma região bem central. Então, é um momento de muita alegria e muita esperança de que a gente possa atravessar esse abril vermelho em paz e que possamos, daqui para diante, dar continuidade a esse movimento que hoje se inicia. De Feira de Santana, André Muzel. E para comentar as notícias deste Jornal da Manhã de domingo, Nelson Kobayashi está conosco. Muito bom dia, Kobayashi. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. Bom dia a toda a nossa audiência. Nelson, eu queria que você falasse justamente aí, parece que há uma sinalização, desde que houve a posse do presidente Lula, nós temos aí uma sinalização que está acontecendo no campo, próximo do Carnaval, foi chamado aquele momento vermelho aí do MST novamente, e já há uma reação muito forte, evidentemente, dos produtores e do agronegócio. E até que ponto, então, o governo dá uma sinalização de que ele é conivente com isso, Kobayashi? Pois é, né, Marcelo? Isso é natural que aconteça, esse anúncio do MST de que continuará a invadir lá na Bahia, justamente por tudo que aconteceu no último grande episódio, que foi aquela invasão na famosa empresa baiana, que recebeu aí essa repercussão a nível nacional. Naquela ocasião, diante de um crime que é a invasão de terra produtiva, naquele caso notadamente produtiva, o governo federal deixou passar uma oportunidade de combater ou de repudiar, de condenar aquelas atitudes. Por outro lado, se disse voluntário a mediar, a conciliar um conflito, quando, na verdade, o que deveria ter feito era ter agido de mão forte para retirar os invasores daquela terra.
Naquele momento, então, foi passada uma mensagem muito clara a todo o movimento de que o governo seria, sim, de certa forma, conivente com essas invasões e que se utilizaria de meios de mediação quando isso acontecesse. Agora, é claro, se o movimento tem no governo federal, que é a autoridade máxima, essa certa abertura, nas próximas vezes eles vão invadir, sim, e vão contar não com repúdio, mas com novas conciliações. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Tomara que isso seja tratado de maneira mais séria, porque invasão de terra produtiva é crime, tem muitas pessoas se beneficiando com isso e a gente não poderia esperar outra coisa, né? Esse movimento apoiou a candidatura do governo Lula, são pessoas que participam das escolhas importantes de nomes a serem autoridades do INCRA em todo o Brasil e agora eles têm esse tipo de relacionamento com muita abertura no governo federal. Kobayashi, bom dia para você também, amigo. Vamos falar um pouco sobre a entrevista que o Cláudio Dantas deu recentemente aqui à Jovem Pan, junto com Carlos Fávaro. Eles comentaram sobre o homem do campo, falaram também sobre as invasões do MST, mas eu queria que você repercutisse um pouco, falasse um pouco sobre uma fala de Carlos Fávaro, que ele disse o seguinte, que ele apoia o uso parcial de armas para o homem do campo. O que você acha? Qual a sua análise e sua avaliação em relação a essa fala? Bom, essa questão do armamento é sempre uma questão polêmica, mas a gente precisa se até os números, né? Depois que houve um abrandamento do acesso às armas, em especial pelo homem do campo, nós tivemos uma diminuição do número de invasões. Nós tivemos mais do que isso, nós tivemos uma diminuição dos crimes letais no campo. Por quê? Porque o criminoso sabe que se ele for invadir uma terra, ali numa fazenda, um sítio, provavelmente ele encontrará alguém armado e vai, claro, correr o risco de uma troca de tiro, o que antes, sabendo que aquele local não tem arma, não seria grande dificuldade para os criminosos, né? A gente viu, na verdade, essa questão do armamento neste governo sendo tratado com muito revanchismo, né? A gente viu, por exemplo, no próprio dia 1º de janeiro, na sessão de posse do presidente Lula, naquele grande revogaço, a questão do armamento em evidência. Revogação ali de todos os decretos que permitiam ou abrandavam o acesso às armas, uma série de decisões que mandava suspender a concessão de novos títulos aos CACs e de novas aberturas de clubes de tiro. Veja se isso não é um revanchismo, porque o que é que tem a ver, por exemplo, o clube de tiro, que é onde essas pessoas que têm armas podem aprimorar o uso legal, técnico das armas, para que essas pessoas não cometam erros, não cometam equívocos no manuseio de uma arma de fogo. O que tem a ver, por exemplo, o clube de tiro, que também foi suspenso. Tudo fruto de revanchismo desse governo que deveria parar de olhar para trás e olhar para frente com base em números, com base em evidências para, especialmente neste caso, promover a segurança do homem do campo.